Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo à segunda aula do curso de Power Query. Nessa aula, nós iremos conhecer o ambiente do Power Query e as suas principais funcionalidades. Bora então! Então, assim que o Power BI ele é iniciado, já aparece essa tela de boas-vindas, onde aqui a gente já pode obter os nossos dados. E se você não quiser que essa tela apareça, você pode tirar essa opção aqui, ó, mostrar essa tela na inicialização. Você pode tirar essa opção e aí ele não apresentará mais essa tela de boas-vindas nas próximas aberturas. Também, outra forma, aqui na barra do Power BI, a gente vira aqui em obter dados. Quando a gente clica em obter dados, tem algumas fontes comuns aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui mais para a gente ver toda a gama de possibilidades que o Power BI ele dispõe. Então, olha só, obter dados, aqui eu consigo trazer dados do Excel, trazer dados de arquivo CSV, TXT, XML, JSON, pastas, PDFs, SharePoint, banco de dados Oracle, Postgre, MySQL, Snowflake, banco de dados do Azure, Google Analytics, tá? Então a gente consegue consumir informações direto do Google Analytics, GitHub, vendas do LinkedIn, o que mais aqui? Da web, tá? Para fazer raspagem de dados, que é o que a gente chama de web scraping, que a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também. Entre outras fontes de dados, scripts R, scripts Python. Então a gente faz integração com outras linguagens de programação, tá? Aqui Azure Databricks, Data Factory, Dreamio, planilhas, planilhas Google, tá? Então, não só ferramentas da Microsoft, tá? A Microsoft, ela não vai somente se restringir aos produtos dela. Como a gente pode ver aqui, a gente tem diversas e diversas ferramentas. Então, sempre quando você for utilizar o Power Query, primeiro verifique, antes de tentar fazer qualquer gambiarra, eh, baixar um relatório na mão e subir, vê se não já tem um conector aqui disponível. A gente pode utilizar aqui a barra de pesquisa. Por exemplo, se eu quisesse me conectar ao SAP, ao SAP, será que tem? Deixa eu digitar aqui SAP, olha só. Banco de dados do SAP HANA, servidor de aplicativos do SAP Warehouse. Então, assim, tem diversos conectores e a cada dia, a cada atualização, esse número de conectores ele cresce. Então, sempre verifique antes de baixar um arquivo manualmente e ter todo esse trabalho, verifica se o Power Query, o Power BI já não dispõe desse conector, que aí você vai conseguir puxar diretamente, tá? Essa informação. Aqui tem algumas categorias, ó. Eu quero verificar todos os conectores que a gente chama de banco de dados. Então tem aqui, ó, do Axis, Postgre, MySQL. Eu quero ver de serviços online. Então aqui eu tenho SharePoint, Microsoft Exchange, Dynamics, Salesforce, tá? Além do mais, a gente também consegue começar com consultas nulas, ou seja, consulta em branco, eu não quero nenhuma consulta, eu não quero nenhum conector. Então eu posso selecionar aqui uma consulta nula, tá? E venho em conectar. Nesse caso, para esse exemplo, que é conhecer o ambiente, eu não vou me conectar em nenhuma fonte de dados, tá? Eu vou deixar aqui sem fonte nenhuma. E, e assim que a gente seleciona qual conexão a gente deseja, aí ele abre o Power Query. Perceba que ele é uma janela à parte aqui do Power BI, tá? Ele é uma janela à parte do Power BI. Então ele abre aqui, ó, e inicia o Power Query. Então sempre fica uma janela, duas janelas, sendo uma do Power BI e a outra do Power Query. Por quê? O Power Query ele está contido no Power BI, ele está dentro do Power BI. E no nosso ambiente aqui, aqui a gente tem algumas opções. Na página inicial, temos aqui transformar, adicionar colunas,
adicionar coluna, exibição, ferramentas e ajuda. Então aqui na página inicial, a gente tem aqui a opção de nova fonte de dados. Por quê? A gente pode trazer várias fontes de dados. Nós não estamos limitados a somente uma fonte de dados. Eu posso trazer aqui uma planilha do Excel, depois eu posso trazer uma lista do SharePoint, depois eu posso trazer um CSV. Então essa é a maravilha do Power Query, essa é a finalidade, pegar várias fontes de dados e fazer essas informações se conversarem, tá? E isso ocorre muito no universo de análise de dados, porque não necessariamente nós temos toda a informação em um único repositório. Às vezes você precisa de uma informação financeira e essa informação está no SAP. Às vezes eu preciso de uma informação de dólar e essa informação ela está na web. Às vezes eu preciso de uma outra informação e essa informação ela está num TXT ou num PDF. Então você traz todas essas informações para dentro do Power Query e trata essas informações e faz com que essas informações elas se conversem, ok? Então, aqui nós podemos trazer novas fontes de dados, pasta do Excel, SQL, e aqui em mais vai aparecer todas as que a gente já passou na etapa anterior, tá? Que é exatamente a mesma tela, como vocês podem ver. Aqui em inserir dados, a gente pode inserir alguns dados manuais, tá? Então aqui ele abre uma tela onde literalmente eu crio uma tabela aqui. Essa função ela serve para eu criar pequenas tabelas auxiliares que não necessariamente eu vou precisar ficar atualizando essa tabela. Então eu posso criar aqui uma tabela e chamar aqui o F, por exemplo, e colocar aqui São Paulo, RJ, MG, PE, enfim, e eu posso dar um nome para essa tabela, eu vou chamar essa tabela de estados. E aí quando eu dou um OK, agora eu criei essa tabela, e essa tabela ela está armazenada no meu projeto. Tá? Ela vai ficar armazenada no meu projeto, ela é uma tabela estática, tá? Isso serve às vezes para a gente fazer um depara, precisa fazer algum tipo de depara, eu posso gerar uma tabelinha aqui, uma tabela imutável, e utilizar ela porque o meu depara ele nunca vai mudar, né? Configuração de fonte de dados. Aqui nessa parte, ele vai trazer todas as configurações, cada fonte de dados que a gente importa, utilizando cada conector, dependendo do conector, ele precisa de autenticação. Então, por exemplo, eu vou trazer dados oriundos de um SharePoint. Basicamente, aquele SharePoint, o Power BI, antes de se conectar àquele SharePoint, ele vai pedir para você autenticar, para conferir se você é você mesmo, né? Até por uma questão de segurança. Então, geralmente, ele vem listando todas as informações de permissões aqui. Você pode ajustar depois. Ah, troquei minha senha. Geralmente, a gente troca a senha e aí dá pau, né? A gente troca a senha da nossa máquina e troca a senha do nosso Office 365 e às vezes algumas credenciais dão pau. E aí você tem que vir aqui depois e ajustar, tá? Mas isso é bem tranquilo. A parte de parâmetros, tá? Que a gente pode criar parâmetros. Geralmente isso ele entra numa parte mais avançada do Power Query, que a gente pode adentrar mais adiante, mas a gente consegue criar parâmetros. Basicamente, eu tenho uma consulta de uma API, por exemplo, e aquela consulta ela vai trazer informações com base em um parâmetro. Por exemplo, a minha API ela pede o ano de 2020, o ano de 2021. Eu posso criar um parâmetro onde eu vou lá e insiro essa informação e esse parâmetro ele está linkado no código e aí ele vai trazer essa informação de uma maneira dinâmica, tá? Então essa é uma das finalidades do parâmetro, mas a gente explora mais adiante. A parte de atualizar, aqui eu posso atualizar tanto a tabela atual, caso eu tenha mais de uma tabela, eu posso atualizar tudo. Basicamente ele vai dar um refresh na sua base ali para entender se
se teve alguma alteração da informação, às vezes você está fazendo algum tratamento aqui, mas a sua informação na origem já mudou. E aí você dá um refresh, ele vai reprocessar todas aquelas informações, tá? Aqui eu tenho um editor avançado, e o mais legal de tudo é o seguinte, o editor avançado, como eu disse na primeira aula, o Power Query ele usa como base a linguagem M, tá? Ele usa como base a linguagem M, e aí por baixo dos panos, tá? Tudo que a gente faz aqui de maneira visual, olha só, eu fui lá e inputei as informações, o nome da coluna, os estados. Por baixo dos panos, ele está fazendo isso no utilizando a linguagem. Olha só, ele está fonte, table.fromRows, json.document. Então aqui ele está fazendo tudo isso utilizando a linguagem de programação. Porém, para nós que estamos aqui executando, o que nós estamos vendo é uma camada visual. E depois ele converte tudo isso para o editor, para o código M. E eu posso conferir aqui no editor avançado. E é muito comum, tá? A gente usar algumas funções, ou então você pode criar do zero, utilizando 100% código. A linguagem M, ela é uma linguagem bastante robusta, tem muitas funções. A maioria eu nunca usei, porque realmente tem muita função específica, e boa parte eu nunca cheguei a precisar usar, de tanto que é robusta, tá? Então, a gente, em algum momento, a gente também vai utilizar o editor avançado, a gente vai fazer de forma raiz, fazer na unha esses tratamentos, tá? É, aqui tem algumas opções de coluna, se eu quero remover colunas, eu posso remover linhas, manter linhas, eu posso ordenar os dados, classificar, eu posso dar um split na coluna de diversas formas, por delimitador, por número de caracteres, por posição, por minúsculo, maiúsculo, de várias formas. Eu posso agrupar essas informações, ou seja, fazer um group by, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou inserir uma outra coluna aqui, uma outra tabela aqui, vou chamar de exemplo, e aqui eu tenho 2, 2, 2, tá? E aqui eu tenho o valor de 10 e aqui o valor de 20, tá? Então aqui eu vou chamar de valor. E aqui eu vou chamar de tabela exemplo. Vou dar um OK. Olha só, eu posso utilizar o agrupamento de dados. Justamente, eu tenho as informações aqui, mas eu queria agrupar. Eu queria saber qual que é a soma, qual que é a soma dos valores quando o meu valor aqui ele é 1 e qual que é a soma dos valores quando o meu valor aqui é 2. Então, eu posso agrupar essas informações. E aí, eu mudo também a questão da granularidade da tabela. Isso é muito importante, porque às vezes a gente importa informações que estão muito fragmentados. Então pensa assim, eu tenho um relatório de pedidos e tem todos os pedidos por dia. Então cada dia eu tive 500 pedidos, então ele gerou 500 linhas para aquele dia. Mas quando eu vou mostrar essa informação, eu preciso mostrar nesse nível de detalhamento? Talvez não, talvez a pessoa que vai tomar a decisão com base nesses dados, ela só quer saber quantos pedidos teve no mês. Então eu não preciso do dia, eu posso fazer um agrupamento dessas informações e com isso ganhar performance. Vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Então aqui eu vou chamar essa coluna de soma e aqui justamente eu quero fazer uma soma da minha coluna valor. E olha só o que ele fez. Então, rapidamente, ele agrupou aqui. Ele está falando que o valor 1, ele teve uma soma de 30 na quantidade que eu inseri. E o 2 de 60, tá? Então, perceba, ele pegou essa tabela aqui e reduziu o nível de detalhamento dela. Com isso, eu ganho mais performance, tá? Então, eu posso agrupar, eu posso mudar o tipo de dado. Então, eu estou falando que essa minha coluna aqui, ela é uma coluna do tipo inteiro, tá? Então, toda vez que a gente carrega os dados no Power Query,
ele vai tentar identificar cada coluna, qual que é o tipo dela. Ah, essa coluna é do tipo texto, essa coluna é do tipo data, essa coluna é do tipo decimal, do tipo inteiro. E aqui ele vai demonstrando por esses símbolos. Então aqui, 1.2, eu sei que ele está falando de decimal. Esse 1, 2, 3, eu sei que ele está falando de inteiro. E com o tempo você vai aprendendo isso. E aí, nesse caso aqui, eu quero mudar essa informação. Essa informação ela não é inteiro, ela é um texto. Então, beleza, eu posso clicar aqui ó, na coluna e olha o tanto de opção que ele me traz. Binário, verdadeiro, falso, texto, duração, data, data e hora, percentual, decimal fixo. Ah, eu quero definir então que essa coluna ela é do tipo texto. Ok, ele já mudou aqui, ó. Ele não está mais 1, 2, 3, tá o ABC. Significa que ele converteu essa coluna para o tipo texto, ok? E como eu disse, ó, por baixo dos panos, no editor avançado, ele vai fazendo tudo isso a nível de código. A cada linha aqui ó, é um código, uma transformação que eu pedi para ele fazer. E ele vai documentando como se ele documentasse tudo isso, ok? Então aqui eu posso usar a primeira linha como cabeçalho, porque é muito comum você pegar um arquivo e aquele arquivo ele começar, por exemplo, é, na linha A2, na linha 2, e a linha 1 estar vazia, tá? E aí eu posso promover essa informação, porque eu quero que ele puxe os cabeçalhos. É justamente isso daqui, né? O exemplo, o soma são cabeçalhos. Isso é importante ter essa informação, senão fica coluna 1. Coluna 1 não quer dizer muita coisa. Então a gente utiliza bastante esse promover cabeçalho. Substituir valores. Eu posso utilizar aqui essa informação. Eu quero dizer para o Power Query que ele vai localizar a informação 1 e eu quero que ele substitua por 1 por escrito, nessa coluna que eu selecionei. Se eu der um OK, olha só o que ele fez. Ele identificou. Tá? E aqui ele vai aplicando as etapas. Olha só, como o Power Query funciona da seguinte forma. Ele vai criando em etapas. Basicamente, uma etapa ela é uma transformação da etapa anterior. Então, se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui em valor substituído. Se eu selecionar o tipo alterado, perceba que ele vai voltando no tempo aqui, ó. Ó, linhas agrupadas, tipo alterado, ele está voltando no tempo, tá? Por quê? Basicamente, ele não sobrepôs essa informação, ele não sobrescreveu essa informação. Ele pegou essa informação e dessa informação ele gerou uma nova etapa. Então essa também é uma das maravilhas do Power Query, ele vai fazendo isso por etapas. E aí você consegue ir monitorando e fica melhor a manutenção. Tá? Aqui também você pode editar, renomear essa etapa. Eu não quero chamar ela de tipo alterado, eu quero chamar ela de TP alterado, por exemplo. Eu consigo editar essas etapas, tá? Facilmente para também identificar essa transformação que eu fiz aqui, do que eu estava querendo, o que eu estava querendo dizer, fazer com ela mesma e tal. Então você pode renomear e vai facilitar para você. A parte de combinar. Aqui eu posso tanto mesclar as consultas quanto unir, acrescentar. Então eu tenho duas consultas, por exemplo. Eu tenho aqui a consulta de UF, né? Essa tabela de estados aqui, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, MG e Pernambuco. Eu vou criar uma nova tabela e vou chamar ela de tabela de estados faltantes, tá? E aí, vou da mesma forma, uma coluna chamada F, e aqui eu vou colocar ES, eu vou colocar PR e BH. BA, perdão. E aí, beleza. Então, eu tenho essas informações fracionadas em diversas tabelas. Eu posso vir aqui simplesmente e fazer uma união dessas duas tabelas, ó, acrescentar consultas. Eu posso vir aqui, ó, acrescentar. Aí eu tenho a opção de acrescentar consultas ou acrescentar consultas como novas. O que ele faz? Essa como novas, ele sempre vai pegar aquela informação e criar uma nova tabela derivado daquela combinação.
Se eu colocar aqui acrescentar consultas, ele vai pegar a tabela que eu estou selecionando e vai simplesmente adicionar informações abaixo dela. Vamos dar o exemplo aqui. Então aqui eu tenho essa tabela de estados faltantes e eu posso vir aqui, ó, e usar a tabela. Ele traz aqui, ó, que é a tabela atual que eu estou selecionada, e eu tenho aqui a tabela de estados. Eu posso selecionar várias tabelas aqui, ó, 3 ou mais tabelas, mas no caso eu só tenho 2. Vou utilizar somente essas 2. Dou um OK e olha só, agora ele acrescentou aqui as informações que estavam nessa primeira tabela. Perceba, São Paulo, RJ, MG e PE. Foi o que ele trouxe para cá. E aí ele adicionou uma etapa aqui. Se eu clicar na etapa anterior, ele vai me mostrar como que era a tabela antes dessa transformação. Olha só, tinha só ES, PR e BA. E aí adicionei essas daqui, tá? Me arrependi, eu posso vir aqui e deletar, sem problema nenhum. Posso vir aqui e deletar, ele desfaz essa ação, ok? Agora, se eu quiser combinar, acrescentar como consultas novas. Então, como eu disse, a partir dessa informação, ele vai criar uma nova tabela com o resultado dessa combinação. Então, aqui, ó, primeira tabela e segunda tabela. Dou um OK. Agora, perceba, as minhas tabelas, elas não mudaram. E aí, o que ele fez? Ele gerou uma nova tabela com essa informação combinada, que ele chamou aqui de acrescentar 1. Tá? Se eu olhar aqui no editor avançado, olha só o que ele fez. Ele usou uma função chamada table.combine e passou os 2 parâmetros, ok? Então, é isso que o Power Query está fazendo por baixo dos panos. E aqui eu tenho mesclar consultas. O que o mesclar consultas faz? E perceba que ele tem mesclar consultas e mesclar consultas como nova, que é a mesma coisa, que é o mesmo conceito aqui do acrescentar. Então, deixa eu voltar aqui deixa eu deletar essa daqui que eu criei, ok? E eu vou voltar aqui para o estado, tá? E eu vou editar essa tabela aqui, vou chamar ela de... Não, na verdade, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui, então, São Paulo, RJ, MG e PE. E aí eu vou criar uma nova consulta. Eu vou criar uma nova tabela aqui, ó, chamar UF, tá? SP, RJ, MG e PR. Vou deixar o PE de fora, perceba. E aqui eu vou chamar de estado. Então aqui vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Vou chamar essa daqui de estados. Estados nome, tá? Ok, então criei uma nova tabela aqui. E aí vamos dizer que essa daqui é minha tabela auxiliar. E essa daqui é a tabela que eu estou utilizando e eu preciso trazer essas informações para cá. Com isso eu posso usar o mesclar consultas. Aqui, ó, mesclar consultas. E ele vai me pedir quais colunas eu vou usar como referência, tá? Como ID. Então aqui eu estou selecionando minha coluna de UF. E aí eu vou passar para ele a tabela que eu quero que ele faça esse join, que é a tabela estados nome. E aí com qual coluna ele vai se basear? A coluna UF. Aí perceba que aqui, ó, ele falou, ó, a seleção corresponde de 3 a 3 de 4 linhas da primeira tabela, ou seja, com base na primeira tabela, o que ele achou de correspondência foram 3 informações de 4 que tem na tabela. Se eu der um OK agora, ele trouxe aqui para mim, ó, tá? Só que ele trouxe aqui como tabela, tá? Para cada linha, ele gerou uma tabela para essa linha. Só que aqui a gente pode expandir. Eu posso vir aqui, ó, expandir, só que eu quero expandir somente o estado, porque o F eu já tenho. Então eu posso tirar aqui essa informação e posso tirar aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo. Eu posso tirar também e dou um OK e olha só o que ele fez. Ele foi lá na outra tabela, ele foi lá nessa tabela aqui, ó, de estados nome e buscou cada informação que corresponde a essa coluna. E aí ele achou São Paulo, achou Rio de Janeiro e achou Minas Gerais.
O PE, ele não achou. E aí ele trouxe a informação nulo, tá? Que aqui, propositalmente, eu não coloquei o PE, eu coloquei somente o PR. Agora, se eu incluir aqui o PE, e chamar de Pernambuco, ele vai atualizar lá. Porque agora esses dados, essas duas tabelas estão conectadas por uma etapa. E olha só, ele já corrigiu aqui. Eles estão conectadas por essa etapa aqui, tá? Consultas mescladas. Então, toda vez que eu atualizar essa tabela, automaticamente ele já vai cadenciar isso para a tabela seguinte, tá? Então, dessa primeira parte da página inicial, são essas funcionalidades que nós temos. Nós pincelamos algumas aqui. Na parte de transformar, sempre quando eu falo em transformar, eu quero pegar uma coluna e alterar uma informação dentro dessa coluna. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, que eu quero extrair, tá? Eu quero extrair os primeiros caracteres, que eu quero extrair o primeiro caractere de cada linha dessa coluna UF. Se eu der um OK, olha só, ele subtraiu um caractere, tá? Ele subtraiu um caractere. Ele manteve o primeiro caractere. Então aqui era SP, ele tirou o P. RJ, ele tirou o J. O MG, ele tirou o G. E o PE, ele tirou o E, tá? Então, quando eu falo em transformar, eu estou falando basicamente em mudar o estado da coluna vigente. Se eu fizesse essa transformação, por exemplo, aqui no estado, e eu vier aqui em extrair e falar para ele que eu quero texto após o delimitador, por exemplo, eu vou falar que o meu delimitador é simplesmente um espaço. Aqui eu dei um espaço, por mais que aqui esteja aparecendo em branco, o que tem aqui é um espaço, tá? Se eu der um OK, olha só o que ele vai fazer. Ele pegou o São Paulo e ele pegou os caracteres somente após o meu delimitador. Eu usei o meu delimitador, o espaço. Então, entre o São e o Paulo, tem um espaço. Ele identificou aquilo e pegou a informação só posterior. Vou dar um outro exemplo aqui. Pegar aqui entre... Vou pegar aqui por duração. Vou pegar aqui por duração. Ele mostra aqui quantos caracteres tem, tá? Cada linha. E eu vou pegar aqui, ó, os primeiros caracteres, novamente, e vou falar que eu quero somente os 3 primeiros caracteres. Dou um OK, olha só. Ele cortou e deixou aqui somente os 3 primeiros caracteres de cada linha, tá? Então, tudo que eu faço aqui nessa guia transformar, eu estou mudando a coluna vigente, a coluna que eu estou selecionando, eu vou alterar a informação que está contida nela. Quando eu venho aqui para adicionar coluna, você perceba que algumas funções aqui são muito semelhantes. Então, quando eu falo extrair primeiros caracteres, eu vou deixar aqui os 3, agora ele não vai mais, ele vai preservar essa minha coluna e vai criar uma nova coluna com o resultado dessa transformação. Olha só, vou dar um OK. E olha só o que ele fez, ele criou uma nova coluna. Então, tudo que eu faço aqui em adicionar coluna, ele vai preservar a informação da coluna selecionada e com base nisso ele vai criar uma coluna derivada e vai trazer o resultado daquela informação, tá? E aqui, essas duas guias são muito semelhantes. Então aqui a diferença é que ela tem essas funções que são funções mais avançadas, tá? Coluna condicional, coluna de índice que a gente vai utilizar, duplicar coluna, função personalizada, isso daqui são coisas mais avançadas. Mas de resto, tá? De resto, basicamente daqui para frente, as funcionalidades são as mesmas que nós temos aqui em transformar. Exibição, aí é exibição, eu não quero mostrar barra de fórmula,
eu quero espaçamento uniforme, perfil da coluna, algumas coisas aqui de qualidade da coluna, por exemplo, quando eu seleciono qualidade da coluna, ele já faz uma análise das informações naquela coluna. Então ele fala, ó, aqui 100% dessas informações estão válidas, eu não encontrei nenhum erro, eu não encontrei nenhuma informação nula. Por exemplo, se eu vier aqui então e tirar daqui o Pernambuco da tabela que eu fiz o join e voltar lá em estados, agora olha só, aqui eu fiquei com a informação nula, ele não encontrou mais essa informação na tabela estados. E aí aqui ele fala, olha só, você tem 75% das informações válidas, porque eu encontrei 25%, que nesse caso aqui é 1, né? 25% das informações elas estão vazias, estão nulas. Tá? Então ele já faz essa varredura aqui, já dá essa clareza aqui sobre as informações, e aí com base nisso você já sabe mais ou menos o que você vai enfrentar, né? Se você tem muito tratamento para fazer ou se ali tá tranquilo, você tem que focar em outra coluna, tá? Então, aqui ele tem algumas informações de adicionais de exibição, tá? Vocês podem explorar, e aqui novamente o editor avançado, tá? O editor avançado. Ferramentas, aqui é questão de diagnóstico, e aqui a parte de ajuda, você pode enviar uma ideia, tem a parte de comunidade, o sobre, suporte, documentação, etc. Isso daqui é legal se você está com alguma dúvida, tiver um tempo livre, dá uma explorada nisso daqui para se familiarizar. Do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, nós temos todas as consultas que a gente vai acrescentando. Então perceba, só nesses exemplos eu já adicionei um monte de consulta. Já adicionei um monte de consulta aqui, consulta 1, estados, exemplo. Isso daqui tende a crescer. No modelo, num projeto de BI, é comum ter inúmeras bases de dados, tá? Isso daqui a gente pode organizar por grupo. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, novo grupo. Então, posso criar um novo grupo aqui, tabelas, tabelas criadas manualmente. Então, eu posso quebrar isso em grupos para facilitar a organização. Então, eu posso arrastar para cá, eu vou arrastar todas as tabelas que eu criei manualmente aqui para cá. E aí eu posso fazer isso para melhor organizar minhas fontes, tá? Outra coisa, cada tabela, se eu clicar com o botão direito em cima, eu tenho a opção de copiar, excluir, renomear, duplicar, referências, daqui eu explico posteriormente. Tem algumas opções aqui. Também tem as opções de habilitar a carga e incluir na atualização do relatório. Se eu tirar aqui, ó, habilitar carga, perceba que ele fica um itálico aqui. O porquê disso? Isso daqui eu estou falando por Power Query, que ao concluir toda essa transformação, eu não quero que essa tabela seja carregada para o meu Power BI. Ele vai ficar somente aqui no meu Power Query. Por quê? Às vezes eu não vou consumir nada dessa tabela. Eu só usei essa tabela para fazer um tratamento, para cruzar com informação e tal. Mas só isso. Ela se limitou somente a essa tarefa. E eu não vou consumir essa informação no Power BI. Eu não vou gerar uma informação com essa tabela. Eu posso vir aqui e dizer para ele, não, ó, não carrega essa tabela. Incluir na atualização do relatório também. Toda vez que a gente dá um refresh no Power BI, ele vai puxar todas aquelas informações, vai lá na fonte de dados, o arquivo Excel está armazenado lá no seu C, na pasta arquivos. Ele vai lá naquela pasta, vai pegar aquele arquivo e vai ler aquele arquivo. Se eu disser para ele aqui, ó, que eu não quero incluir na atualização, simplesmente ele vai ignorar. Essa tabela aqui ele não vai fazer esse reprocessamento dessa tabela, tá? Então ele carregou só uma vez e daquela forma que está vai ficar, ele não vai reprocessar ela, tá? Aqui na coluna, quando eu clico com o botão direito em qualquer coluna, ele vai me dar
atalhos, vamos dizer assim, que eu posso encontrar facilmente aqui nas guias superiores, mas aqui ele fica mais fácil dependendo de quão familiarizado você está com a ferramenta. Então aqui, por exemplo, eu posso transformar o tipo. Então aqui eu tenho, por exemplo, os estados, né? São Paulo, seguindo, né? A primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Mas eu quero deixar, por exemplo, tudo em letra maiúscula, tudo em caixa alta. Posso vir aqui em transformar, ó, em maiúsculo. Olha só, ele já jogou tudo para caixa alta. Ele inseriu uma nova etapa aqui e jogou tudo para caixa alta. Ah, agora eu quero pegar essa informação e colocar tudo minúscula. Olha só, dessa informação, dessa etapa, ele gerou uma etapa seguinte que pegou essa informação que eu já tinha transformado e transformou novamente. E agora ele jogou tudo para minúsculo. Então, tem muitas funções que a gente pode utilizar aqui. Ah, eu tenho, por exemplo, aqui, onde eu fiz esse agrupamento, eu vou remover as etapas aqui, ó, e eu vou voltando, né? Imagina que ele vai tá voltando no tempo aqui, né? E aí eu voltei para a minha tabela que eu tinha criado lá, 2, 2, 2, né? E com os valores. Eu posso vir aqui na minha coluna exemplo e falar que eu quero remover aqui os duplicados, ó. Olha só o que ele vai fazer. Ele removeu. Percebe, ele não fez um agrupamento. Isso daqui é diferente de um agrupamento. Um agrupamento, ele foi lá, ele fez um cálculo na coluna, né? Ele tinha feito a soma, né? Ele somou lá todos os 10 e deu 30, somou todos os 20 e deu 60. Aqui ele simplesmente eliminou. Ele pegou todas as linhas que estavam duplicadas e falou: não, vou deixar só uma informação de cada, tá? Aqui eu posso voltar pro estado anterior. Aqui eu tenho várias funcionalidades aqui, várias funções, tá? E posso duplicar coluna, ele cria uma nova coluna aqui, e etc. Isso é bem fácil de explorar. E aí sim, na aula seguinte, a gente vai importar um arquivo que vai estar bem bagunçado, e a gente vai dar um grau nessa planilha e usar várias funcionalidades para deixar ela de uma maneira consumível. Esse é o grande motivo do Power Query existir. É pegar uma informação que está totalmente desestruturado, sem padrão nenhum, e a gente dá um banho de loja nessa informação. E aí depois que essa informação está toda tratada, toda bonitinha, aí sim a gente cria nossos relatórios e nosso dashboard. Tá? Se você curtiu essa aula até aqui, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha e nos vemos na próxima aula.